Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Palavra de Nosso Senhor. Você que está em casa, você que está aqui na nossa igreja matriz. Lucas 10, 38 a 42. Marta e Maria. Já conhecemos, mas é sempre bom rever a história, né? Porque tem muito para ensinar, né? Naquele tempo, é hoje, agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no coração que acredita. Se não acreditar, acontece nada. Tem gente que quer passar a vida toda na igreja e aí crescer bem pouquinho, porque não botou em prática. Jesus entrou no povoado, estava andando, em Lucas ele anda muito. Lucas, o fato de Jesus caminhar, muitos estudiosos, eles dividem o Evangelho e colocam o Evangelho em função de Jesus andando para Jerusalém, onde ele vai sofrer a paixão. Ele está andando para Jerusalém e ele entra num povoado. O povoado lá era pequeno, 10 mil habitantes, bem menor do que o nosso bairro aqui. Então ele entrou no povoado. Certa mulher, vai dizer o nome da mulher, de nome Marta. Esse povoado tinha tal de Marta. Ela é irmã de Maria e de Lázaro. Aquele Lázaro que Jesus vai ressuscitar, quer dizer, ele vai voltar para a vida aqui. Então, Marta recebe o Senhor na casa dela. Quem recebe não é Maria não, é Marta. Até aqui tudo ok com Marta, nenhum problema não, né? É muito bom acolher. Foi ela que acolheu, que recebeu o Nosso Senhor. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor. Aí Nosso Senhor entrou, né? Marta acolheu, ele entrou na casa. Assim que ele entrou, a outra irmã senta-se aos pés de Jesus. Ou Jesus estava em pé ensinando, ou também ele estava sentado, mas ela sentou-se, né, aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Até agora também tudo certo, nenhum problema, uma recebeu, ele entrou, ou sentou, ou está em pé, e a outra ficou aos pés dele. Fazendo o quê? Escutando a palavra de Nosso Senhor. A palavra de Nosso Senhor é o próprio Nosso Senhor, então estava escutando ele. O problema começa no versículo 40, que o 38 e 39, tudo certo. Versículo 40 diz o seguinte: Marta, porém, esse porém aqui, né? Estava ocupada com muitos afazeres. Marta tinha muito o que fazer. Aqui, tudo bem também, né? Até agora, a gente tem o que fazer mesmo, né? Estudar, trabalhar, fazer isso, fazer aquilo. Então ela estava ocupada com muitos afazeres. É errado estar ocupado com afazeres. Se você tem muitos afazeres, é arriscado.
É melhor fazer um por vez. São Francisco dizia, né? Melhor fazer um por vez do que querer fazer uma ruma de coisa ao mesmo tempo. Por quê? Porque se você começar a fazer uma ruma de coisa, vai acontecer o que aconteceu a partir de agora, com Marta. Ela aproximou-se e disse, estava fazendo muita coisa, né? Ocupada com muitos afazeres. Senhor! Chama o Senhor de Senhor. É mesmo, ele é Senhor, né? É o Kyrios, né? Não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço pronto? Devia ter ficado calada. Se não tivesse ficado calada, não tinha sido reprovada, Marta, né? Às vezes a língua da gente trai. Ô bichinha, fica calada. Tem muito o que fazer? Pois faça calado. Primeiro não tem que fazer muita coisa, vai fazer uma coisa por vez. E se tem, faça calado. Que aí você acabou com tudo, a coisa nesse instante. A besteira que você disse, uma ruma de besteira aqui. A única coisa certa que você disse foi Senhor, o resto tudo é besteira. Reclama de Jesus, não te importas. E Jesus vai se importar, por acaso? Vai não. Não te importas que minha irmã me deixe sozinha? Jesus não está importado com isso não. Está nem aí para isso. Segundo erro. Então o primeiro erro dela foi reclamar. Quem é você para reclamar de Nosso Senhor? Né? Segundo, ela se achava sozinha, mas não estava sozinha. Nosso Senhor estava lá, a irmã dela estava lá. Por que se achou sozinha? Porque começou a fazer tudo, quer fazer tudo, não sei o quê, aí começa a reclamar. É mesmo que está vendo hoje aqui, de nós aqui, 80% a 90% é Marta. Na igreja e fora, né? É fazer tudo, e depois reclama. Depois sente só. Não está só não, Nosso Senhor está lá. Maria está lá. Está sentindo só porque quer decidir tudo só. Então fique só. Quem quer decidir só, você pensa que Nosso Senhor, não, deixou ela ficar só. Não quer ficar só. Com todo o serviço, então, quem mandou ela fazer o serviço todo? Ninguém, né? Mas tem gente assim, 80% da humanidade, 90% é Marta. E pior, estão fazendo serviço até contra Deus hoje, né? Ela ao menos estava fazendo para Nosso Senhor. E ela estava fazendo serviço para Nosso Senhor, preste bem atenção, né? Não era serviço do mundo, não. Então até agora duas besteiras, reclamou e se sentiu sozinha. 3, começou a fazer tudo só. Por isso se sentiu sozinha. A quarta besteira é pior ainda. Manda que ela me venha ajudar. Dá ordem em Nosso Senhor. Homem, fique no seu lugar, mas quem é você? Mas quem é você para dar ordem em Nosso Senhor? Manda que ela venha me ajudar. Mandou Nosso Senhor mandar a irmã dela ajudar. Eita, é poderosa essa Marta, né? Nosso Senhor vai botar já ela no lugar dela. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta. Pela resposta dele, esse Marta, Marta, a gente já sabia, né? O que quer dizer? Tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Erro de Marta: preocupação, agitação e fazer muitas coisas. 3 erros, Nosso Senhor viu na hora. 80% de vocês e do mundo faz a mesma coisa, e às vezes os padres também. Preocupação, agitação e muita coisa. Não pode nem se preocupar, nem se agitar, nem fazer muita coisa. Mas eu tenho que fazer. É problema seu, você vai se sentir só e vai reclamar. Não tem para onde ir. Depois não reclama. Então por que reclama? Por que sente só? O que é? A gente faz o que dá, o que pode. E não está fazendo por todo mundo, depois reclamando. Melhor não fazer. Porém, uma só coisa é necessária, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e não será tirada. Marta queria que ele mandasse Maria se levantar e fazer, ele não mandou. Deixa ela aqui não, ela vai ficar aqui escutando minha palavra. Pobrezinha da Marta, né? Pois é. Mas o mundo hoje é Marta, né?
E nem Marta é, porque eles se agitam por coisa que nem de Deus é. Ele está falando daquelas pessoas que se agitam por Deus. Pode não. Pode se agitar nada por Deus, não. Se agitar, o que você está fazendo não é de Deus, não. É coisa sua. Então, o que sirva de exemplo, né? Como é? Faça isso que está dizendo. Bote a palavra de Deus no centro. Não é que ninguém agora vai fazer nada, mas antes de fazer, reze, leia a palavra. Está cansado? Pare. Leia de novo mais um versículo. Aí pronto, vai santificando o dia. Tem que cozinhar, cozinhe. Né? É mais uma coisa por vez. E escutando a palavra. O importante é acolher Nosso Senhor e acolher a palavra. É fazer como Marta fez no começo, mas não se agitar, não se preocupar. Está agitando, está agitado, pare, porque está errado. Está se preocupando? Pare. Não vai levar a lugar nenhum, não. Vai ler um versículo da Bíblia. Bote a Bíblia bem pertinho lá do fogão, sei lá onde é que você está, né? E leia um versículo. Até se acalmar. Aí tem a carta aos Gálatas, né? Paulo fala da conversão dele. Quando ele diz assim: certamente ouvi-se falar como foi outrora a minha conduta no judaísmo. O que ele fazia no judaísmo? Perseguia os cristãos. Ele foi responsável, então, ou ao menos foi testemunha do assassinato do Estevão. Ele estava lá. Ele era a favor que o Estevão fosse morto. Paulo. Né? Ele era educado por um fariseu, mestre da lei. Ele ia se tornar um fariseu mesmo. Depois, ele tinha carta para prender os cristãos, botar os cristãos na cadeia, porque ele não aceitava Cristo. Quem? Paulo? Desse jeito era, bem ruim ele, né? Com que excesso perseguia e devastava a igreja de Deus, e progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade. Ele era zeloso pela lei, mas a lei do Antigo Testamento, não a lei do Novo Testamento. Ele combatia o Novo Testamento, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Ele é bem violento, era próximo dos zelotas. Fariseu, próximo dos zelotas. Fariseu é aquele que seguia a lei e a tradição. Tinha duas coisas boas no fariseu: eles acreditavam nos anjos e na ressurreição. E muitos se converteram depois. Paulo se converteu. Mas o zelota lutava pela libertação política do território de Israel, mas fundado na lei, não por uma simples libertação política, como querem aí esses teólogos da libertação, né, que estão errados também. Quando, porém, aqui começa a conversão dele: aquele que me separou desde o ventre materno, está citando Jeremias, e me chamou por sua graça, toda vocação é graça de Deus. Se dignou revelar-me o seu filho. Ele teve uma visão de Nosso Senhor, uma voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E viu uma luz, que é Nosso Senhor. Está lá em Atos 9, 26 e 22. Para que eu pregasse entre os pagãos. Ele começou a pregar, depois que ele teve essa visão. Essa mais que é visão, a revelação. Não consultei carne nem sangue. Quando ele teve a revelação, ele não foi pedir permissão ao Pedro, não. Quem mandava na igreja lá, aliás, não era nem Pedro, era Tiago, parente de Nosso Senhor. Não é o Tiago também irmão de João, não, é o Tiago, que era parente de Nosso Senhor. Ele que mandava na igreja de Jerusalém. Então ele não foi ver nem Tiago, nem Pedro, nem João. Não foi pedir permissão, não. Ele teve a revelação de Nosso Senhor e começou a pregar, né? Nem subi logo a Jerusalém, nem foi para Jerusalém. Ele foi para a Arábia, passar 2, 3 anos rezando, né? Para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Então ele não foi consultar os apóstolos, não. Teve a revelação dele e foi rezar. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. Ficou 2, 3 anos rezando na Arábia, né? Para saber o que Deus queria dele. Importante rezar, né? Esse caminho sinodal aí, está todo mundo dando a opinião. Aí eu pergunto: esse povo aí que deu a opinião rezou? Porque dar opinião por dar opinião é melhor ficar calado, né?
antes de começar esse caminho aí, devia ter feito um retiro, tudinho. Eu boto no meu livro, né? Um retiro inaciano, 30 dias. Ninguém fez retiro para saber o que Deus quer. Paulo foi fazer um retiro. Jesus, antes de escolher os 12, foi rezar. Esse povo aí do caminho sinodal rezou antes? Eu acho que não, porque pelas propostas aí. 3 anos mais tarde, 3 anos depois, ele rezando, né, sozinho. Fui a Jerusalém conhecer Cefas. Cefas é Pedro. Depois de 3 anos é que ele foi ver Pedro. Ficou com Pedro 15 dias. E aqui ele escreve: não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o parente do Senhor, que era quem mandava na igreja em Jerusalém. Quem escreveu a carta de Tiago foi esse aqui. Não foi o Tiago, irmão de João, não, que aquele morreu no ano 40. Morreu bem cedo. Escrevendo essas coisas, aí vai afirmar uma coisa muito importante, né? Afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Ele está dando testemunho de Nosso Senhor. Fui para as regiões da Síria e da Cilícia, aí começou a pregar o Evangelho. Antes ele perseguia a igreja, agora vai ser perseguido. Mas não era conhecido pelas igrejas da Judéia. O pessoal, quando pensava nele perseguindo a igreja. Então muita gente não queria saber dele. Como é que ele perseguia a igreja e agora está anunciando Jesus? Pensava que era tudo fraude. Ele estava mentindo para pegar os cristãos, né? Apenas tinha ouvido dizer que aquele que antes nos perseguia está agora pregando a fé que antes procurava destruir. Então muitos tinham medo dele, de Paulo, né? E outros glorificavam a Deus, porque ele se converteu. Graças a Deus que ele se converte. Porque se Pedro vai mandar na igreja de Roma, e Tiago, esse aqui, manda na igreja de Jerusalém, quem manda na igreja da missão é Paulo. Quem sai por aí evangelizando é Paulo. Aí imagina, a gente pode imaginar o que seria do Novo Testamento sem as cartas de Paulo, né? São 13 cartas. São 27 livros, menos 13, só ia até a metade. É muito importante ele, né? E nessa carta aos Gálatas também é muito importante. Pois bem, São Francisco é isso que eu falei no início, né? Só se fala São Francisco na ecologia dos pobres. Pois São Francisco tem pouco a ver com isso, né? Uma de gente aí falando dos pobres, mas não vive como pobre. O que o São Francisco fez foi viver como pobre. Ele tinha dinheiro, família rica, largou tudo, saiu nu de casa e foi viver sem nada no meio da rua. Pronto, esse povo aí que fala tanto dos pobres, pessoal da teologia da libertação, façam isso. Em vez de falar dos pobres, vão viver como pobre. E São Francisco fez foi isso. Ficou falando não. Hoje tem muito mimimi aí na igreja, né? O povo, mas não vive. Tanta gente hoje fala de São Francisco, chega a se emociona, mas não faz o que São Francisco fez. Poucos franciscanos também que eu conheço também, né? Então faça o que ele fez. Falou pouco, ele viveu, né? Largou tudo, saiu nu de casa, foi pedir esmola, viver da graça de Deus, da providência de Deus. Quem é que faz isso? Ninguém. Aí fica tudo falando da ecologia, não sei o quê. Não tem nada de ecologia não. Ecologia é porque ele chamava todo mundo de irmão, mas chamava de irmão porque ele não tinha mais nada. Para ele a vida dele era Cristo, queria mais nada a não ser Cristo, 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 Cristo. Aí largou tudo por Cristo. A primeira virtude dele é a pobreza dele não querer nada. E junto com isso a humildade. Teve aquela primeira visão, né, que Deus aparece, manda ele construir a igreja, reconstruir a igreja. Aí tinha uma igrejazinha ali perto dele, aí ele começou a reformar a igreja. Mas não era aquela igreja que Deus queria que ele reconstruísse, era a igreja católica, toda a igreja católica está envolvida em muito pecado. Na época de Lutero também, só que Lutero saiu da igreja, aí dividiu a igreja e até hoje os protestantes são divididos. Francisco vem antes de Lutero, 300 anos antes. Na época dele estava pior do que na época de Lutero. Ele não saiu da igreja, ele reformou a igreja. Consequência, Francisco foi movido pelo Espírito Santo. Lutero, foi não. Foi não.
Lutero foi movido pelo espírito da divisão, que é o que hoje, até hoje, os protestantes são, divididos. Aí ele entendeu que era para reformar a igreja, não só aquela igrejinha. Foi até o Papa, começou com uma congregação, mas na congregação dele ele queria que vivesse como ele, sem nada. Sem nada. Seria muito bom que a igreja hoje refletisse Francisco mesmo, que começasse a viver o que ele viveu, bem radical mesmo, e falasse menos, né? Vivesse mais e falasse menos. Hoje se fala muito, né? Pouca gente vive o que ele viveu, né? E tem várias histórias sobre ele, né? Um dia ele saiu para pedir esmola mesmo. Quem de nós aqui que tem coragem de botar um burel aí e sair pedindo esmola? Ninguém. Porra, ele fez. E aí passou o dia todo pedindo esmola. Aí conseguiu nada. Aí quando voltou para o convento, nessa época ele já tinha um convento, na certa convento pobre, né? E o irmão que estava dentro do convento não reconheceu que era ele, né? Passou o dia com fome, sujo. Aí não abriu a porta não. E aí o Francisco lhe gritou: irmão, sou eu, irmão Francisco. Disse, não, você é um ladrão, você quer roubar o convento. Sou eu, irmão Francisco. Não. Aí o irmão saiu de lá com um pedaço de pau, deu uma surra nele. Levou uma surra de pau do irmão dele, né? E depois foi que o irmão reconheceu que era ele. Meu irmão Francisco, não sei o que. Não, e ele foi feliz de apanhar de um irmão, porque não conheceu ele. Quem é que de nós aqui que faria isso? Duvido. Um ou outro, e olhe lá. Então o caminho dele foi essa pobreza dele, não essa arrumação que bota aí para ele, que é tudo superficial, né? Primeiro é largar tudo, e não querer hoje. Quem é que larga tudo? A gente fica pensando só em nós. Até que eu vou ganhar, quanto é isso, quanto é aquilo. Ele não pensou nisso não. Também, questão dos animais. Os animais seguiam ele porque é alma pura. Não porque ele estava fazendo movimento de ecologia, nunca fez. Outra ocasião saiu com um irmão, que era chamado irmão Leão, né? O nome do irmão era Leão, não era vovô não, irmão Leão. E esse irmão andava com ele para onde ele ia. Ele era muito simples, Francisco. A espiritualidade dele é muito simples. Aí chegaram numa encruzilhada assim, né? Tinha uma rua para cá, outra rua para lá. E ele não sabia para onde ir. Onde é que Deus queria que ele fosse evangelizar? Aí ele olhou para o irmão Leão e disse: irmão, começa a rodar aí, feito um peão. Está lá nos escritos dele essas histórias. Pode ler. Aí o irmão começou a rodar e estava ficando tonto. Francisco, rode mais. Aí o irmão obediente rodou e caiu no chão com a cabeça apontada para uma direção. Pois era exatamente aquela cidade, foram dar numa cidade que estava precisando de evangelização, né? Então é isso, essa simplicidade de Francisco, né? E seria bom viver é isso. E não está inventando coisa com São Francisco que não tem nada a ver com ele. Muito bom ler, né? Recebeu os estigmas de Nosso Senhor, né? Antes de morrer. Vivia uma pobreza absoluta, né? Lá na Itália. A Itália tem época que faz frio, está começando agora. Aí vai no final do ano, dezembro, Natal, janeiro é muito frio. Tem região que é 0 abaixo de 0. Pois ele ficava naquele 0 só com a túnica velha, com toda suja e rasgada, sem mais nada, sofrendo frio, fome. Foi até o Papa, pediu para ser reconhecido a ordem, não foi atendido no primeiro momento, e depois não criticou, continuou, e depois o Papa e todo mundo viu que ele era um homem de Deus, né? Conta a lenda também que o Papa mandou ele estava mal cheiroso naquele dia, mandou ele ficar com os porcos, né? E ele passou a noite com os porcos. Depois voltou no dia seguinte, mais fedorento ainda, para falar com o Papa, né? Os santos são assim, muito simples. Essa é a vida dos santos. E a gente começa a querer uma grande coisa. Pois bem, Igreja Católica, quer seguir São Francisco? Faça o que ele fez, pronto. Melhor coisa que tem é fazer, não é ficar falando não, né?
Nosso Senhor nos dê a graça de fazer o que Ele fez, que é colocar Deus no centro, o Evangelho de Nosso Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada essa Mãe Maria Santíssima.